Bom, estamos mais um domingo aqui reunidas para conversar sobre o livro Renovando Atitudes, psicografada pelo Francisco do Espírito Santo Neto e editado pelo Hamed. A lição de hoje se chama Arte da Aceitação. Antes disso, a gente vai fazer uma leitura, uma oração para se harmonizar. Querido amigo e mestre, que possamos, Senhor, ser novamente seu instrumento em mais esta noite, a fim de levarmos além, esclarecimento, autoconhecimento, sobretudo bom ânimo, que possamos nos fortalecer, nos encher de coragem, a fim de empreendermos essa jornada de mudança, de melhoria, de autoconhecimento e de evolução. Que a espiritualidade amiga esteja conosco aqui presente e que assim seja. Dani, eu vou te pedir para fechar o seu áudio, porque está dando retorno aqui para mim quando faz a leitura, sabe? Aí, melhorou. E aí, depois eu faço o mesmo, que eu acho que está dando interferência hoje, não sei bem porquê, mas então tá bom. Vamos começar. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação. Capítulo 5, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente a nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. A propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com a nossa pessoa real. Desgastamos dessa forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras, como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Será que para por aqui? Não sei bem. Já dá pano para manga, né? Muito, né, Dani? Bom, aberta a comentários, então. Para mim, acho que o principal dessa lição é a questão da aceitação e do quanto que isso é benéfico para nós, né? Quando a gente luta contra aquilo que nós observamos em nós, a gente trava uma luta, a gente gasta uma energia que poderia ser utilizada para a nossa melhoria. Ponto. Acho que é sobre isso. Porque o que acontece? Você lutando contra ou você indo a favor daquilo e tentando mudar a si mesmo, aceitando as mazelas que existem em nós, os defeitos e também as nossas qualidades, quando você aceita, tem gente que tem muita dificuldade de aceitar as qualidades que tem, de receber um elogio, por exemplo, por algo bem feito que fez. Então, isso daí, a energia você está gastando, você aceitando ou não. Então,
cabe a gente utilizar aquilo que nós conhecemos em nós e buscar sempre nos conhecer cada vez mais, utilizar isso em prol do nosso crescimento, do nosso amadurecimento espiritual. É isso que ele traz para nós, né? E aquilo que nós desconhecemos, a Maíse Braga tem uma fala que eu acho extremamente pontual. Aquilo que nós não conhecemos sobre nós mesmos trabalha contra nós. E é muito sobre isso também. Então, para mim, essa reflexão. E outra coisa, aceitar, isso é muito complicado, porque às vezes a gente fala, eu aceito o outro como ele é, mas. E daí você vai elencando uma série de coisas, uma série de condições para que você de fato aceite o outro como ele é. Isso traz inúmeros problemas de relacionamento, inúmeros. Eu tendo às vezes a ser extremamente racional nisso, mas para mim não tem muito sentido. Sabe quando você, por exemplo, se propõe a fazer algo com uma pessoa e quando chega a hora de você, eu vou cozinhar com a Tássia, ponto. Mas eu não tenho paciência para esperar o tempo da Tássia de cortar um tempero, o tempo da Tássia de cortar a carne, o tempo da Tássia de lavar alguma vasilha, tudo que compõe o cozinhar com. Então, eu não tenho paciência para isso. Mas eu me propus a isso. Então, entende que se eu não aceitar o tempo da Tássia de fazer as coisas e ela não aceitar o tempo meu de fazer as coisas, a gente vai estar despendendo uma energia, gastando uma energia à toa, porque eu me propus aquilo. Então, a qualidade do que eu vou viver depende também de como eu ajo durante o contexto da coisa, sabe? Do processamento daquele fato. Então, eu posso aceitar as coisas como elas são e trabalhar em prol do melhor, ou eu posso ficar lutando contra isso, entendeu? E isso gerando inúmeros desgastes que poderiam ser perfeitamente evitáveis. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Não tem como, né? Não tem como. Aqui fala exatamente isso, ó, desgastamos dessa forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. Essa é uma coisa muito importante. E o autoconhecimento, ele vai trazer para nós essa questão da gente saber qual é a nossa essência, saber aquilo que nós estamos construindo dentro de nós. E você ser firme nisso, porque o mundo, ele convida a gente também, outra questão muito importante, os convites são inúmeros, para tudo quanto é coisa. Agora, sim, um convite é um convite, você aceita ou não. Mas quando você está firme dentro de você, você sabe, ó, isso daqui não é o que eu quero para minha vida, e você compreende os desdobramentos daquilo. Eu acho que isso o autoconhecimento traz para nós, essa percepção do mundo como um todo, sabe? E isso é muito importante, é saudável, é saudável. Eu acho que à medida que nós compreendermos isso, a gente vai ter condições de viver muito melhor. E passar pelas questões, estar encarnado traz para nós as vicissitudes que são próprias de estar aqui no mundo. Então, vai ter problema? Vão ter situações, elas vão ser problemas ou não, dependendo da forma como você as vê, sabe? Inicialmente, furou o pneu do carro. Furou o pneu do carro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na borracharia, consertar o pneu. Não tem conserto? Então eu vou precisar comprar outro. Tá só murcho, não tá furado. Vou encher. Ou eu tenho uma reação totalmente desproporcional. Furou o pneu do carro, o que eu vou fazer? Começa a xingar e falar palavrão. Mas isso vai solucionar? Isso vai gastar energia. Mas eu tenho dois vetores: uma energia que eu posso gastar para a solução, uma energia que eu posso gastar para a reclamação, e depois eu vou ter que ir para a solução de qualquer maneira. Mas vou deixar você falar um pouco agora, né? Já falei demais. Eu ficaria aqui ouvindo um tempão. Nossa, fiquei pensando várias coisas assim, enquanto você falava também. E eu acho que essa questão, né, que eu sempre comento, assim, que é essa autoaceitação, que consequentemente vai virar a aceitação do outro, mas me veio uma coisa assim, esses dias eu estava vendo um vídeo do Divaldo falando sobre o nosso conceito de felicidade condicionada, que não deixa de ser também aceitação, né? Porque não é só aceitar quem somos,
mas aceitar a vida que levamos, a forma como as coisas são. E aí, ele comentava no vídeo um caso de uma amiga que ele tinha, dessa felicidade condicionada, né? Ah, quando eu me casar, eu vou ser feliz. E aí, depois de alguns anos, ela se casou e ele falou que rezava muito sempre para que ela se casasse e tal, e ela se casou. E aí ela voltou da lua de mel e ele perguntava para ela: E aí, agora você está feliz? Não, agora eu não estou feliz porque eu estou morando na casa da minha sogra. E aí isso foi, sabe, isso foi decorrendo ao longo do tempo, nunca era uma felicidade. E eu acho que, sim, é claro, vão ter problemas, vão ter dores, né? Mas é muito aquele clichê também que a gente diz bastante, que é a dor ela vai acontecer, o sofrimento ele é opcional, que é mais ou menos o que se diz ali bem no início da lição, né, do capítulo, quando cita o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira como encara a vida. Então, é muito sobre isso, né? Então, assim, claro, passaremos pelas dores. Com qual lente a gente vai escolher ver isso, que foi, inclusive, o exemplo que você deu do pneu, né? Ou eu posso encarar isso, bom, esse problema existe, e não se lamentar em excesso sobre isso, porque senão a gente vai transformar a nossa vida em algo que às vezes é um problema pequeno e a gente também transforma em algo grande. Eu acho que é perceber, será que quando a dor me visita, quando o desconforto me visita, como é que é a minha reação? E eu acho que isso também é um pouco desse autoconhecimento, né? Eu parar para perceber quais são as minhas reações, algumas instintivas, mas até isso a gente pode mudar, né? E perceber, bom, isso está me fazendo bem? Né? Às vezes eu culpar alguém, às vezes eu culpar Deus, inclusive, nossa, por que isso está acontecendo comigo? E é gastar realmente uma energia que seria útil para resolver o problema mesmo, né? Para haver solução naquilo. E eu vi um podcast já tem alguns meses de um espanhol que falava sobre a resiliência, né? E ele falava que a resiliência é algo que se aprende, que a resiliência, né, que é você passar pelas dores, pelos momentos desafiadores e não só voltar a ser o que você era, mas se tornar alguém melhor. E isso é uma competência que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E eu percebo isso, inclusive, em mim. Se eu olho para trás, eu falo, hoje eu sou muito mais resiliente do que eu já fui, mas ainda tenho muito mais a percorrer, eu tenho um caminho grande pela frente, mas é também entender os meus progressos. Poxa, quando eu passo por situações desafiadoras, eu já consigo fazer isso, antes nem isso eu conseguia. Então, e dando esses passos pequenos mesmo para mudança, né? Tem mais algo, Dani, para comentar? É exatamente isso, né, Tássia? Nós somos capazes de modificar o nosso modo operantes, né, durante a vida. Então, assim, se você tem um determinado hábito, nós podemos mudar. Se eu tenho uma reação de muita raiva toda vez que acontece algo que me contraria, eu posso modificar essa minha reação. Esse poder está em mim. A gente sempre fala, é um ponto que você toca bastante, sobre a autorresponsabilidade. Isso existe, é um fato, é concreto. Nós podemos modificar. Nós podemos ter crescido num ambiente totalmente hostil, mas podemos criar um ambiente pautado na ternura. Está em nós. Se a gente tenha consciência disso, mas aí a gente volta na questão do autoconhecimento. É um ciclo que ele funciona, eu não modifico aquilo que eu não conheço. Essa é a grande questão. Então, por isso a gente vive nessa tecla do autoconhecimento, né? E eu me lembrei agora de uma frase, de uma expressão que a Joana de Ângeles fala no livro Plenitude. Nossa, eu, assim, simplesmente amo essa expressão. Deixa eu verificar aqui qual é que é. É como se fosse uma aceitação dinâmica. Eu acho que esse é o termo que ela usa, assim, que é ou resignação dinâmica, que é
Eu aceito a realidade tal qual ela é, mas isso não significa que eu não possa modificar. Mas primeiro eu aceito, primeiro eu integro em mim, primeiro, ok, eu estou passando por isso, é um reconhecimento do problema, de que ele existe, mas a partir daí, seja de um problema, seja de uma característica nossa, né? Isso existe. Mas a partir de então eu posso caminhar e modificar. Mas essa aceitação é que realmente me parece que é talvez o início dessa mudança, porque é bem isso que a Maíse Braga diz, né? Aquilo que a gente não aceita, não tem como, né? Não tem como mudar. Isso aí. Acho que a gente pode prosseguir, né? Sim, vamos lá. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra nossa alma. São considerados fenômenos psicológicos de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que, por algum tempo, nos aliviam dos abalos da vida até que possamos reunir mais forças para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos com uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao aceitar-nos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. Nossa, muito bonito, né? Aberto a comentários aí. Ai, ai, ai. E quase que não tem o que comentar, né? Porque é muito forte, né? A gente volta na tecla. Enquanto a gente não tomar consciência das coisas, o caminho é o sofrimento. É o sofrimento. Enquanto a gente não tiver essa coragem na nossa alma de nos conhecer, inevitavelmente a gente vai sofrer, seja pela ignorância ou seja pela acomodação mesmo, né? Porque às vezes o conhecimento a gente tem, mas a gente não tem coragem de tomar posse do conhecimento que a gente tem, né? E isso é muito forte, né, Tati? Se a gente for pensar todas as questões que afligem a nossa alma, os conflitos e tudo mais, as dores, os traumas, as alegrias, quando a gente não consegue aceitar ser feliz por aquilo que a gente já viveu, pelas dores que a gente já passou. Quantas vezes a gente vê isso por uma questão de não conseguir ter esse mecanismo que você falou da resiliência, a gente mesmo se impõe sofrimentos. E como a gente vê isso? Como a gente vê isso acontecendo no mundo? Quantas vezes, porque você cresceu em uma família que não cultivavam o afeto, você cresce e não se acha merecedor de ser amado? Você não consegue trabalhar isso dentro de você? E o quanto que isso reflete na vida como um todo. Nós, mulheres, como que a gente vê isso na sociedade de pessoas que passaram por grandes sofrimentos, mas que é só um reflexo do ambiente que viveu e que não foi capaz de trabalhar isso dentro de si, mas também não busca uma forma de trabalhar isso. Nós não nascemos prontos. É um livro do Mário Sérgio Cortella.
E é sobre isso, quer dizer, se nós não nascemos prontos, é porque nós temos condições de aprender sempre e de nos melhorarmos sempre. E meio que antecipando a nossa próxima leitura, que vai ser sobre a família, mas, assim, quando tem uma frase que ela fala assim: se você não veio de uma família saudável, você pode trabalhar e construir uma família saudável. E é sobre isso. O que nos influencia no mundo, grande parte, são os nossos afetos. Eu diria que 100%. As pessoas que têm importância, que têm relevância para nós, elas ditam como que a gente vai viver. Só que elas não precisam determinar isso. Quando nós temos consciência de nós mesmos, você fala assim, olha, o comportamento dessa pessoa é tóxico, mas eu não preciso continuar. Eu não preciso contribuir para que isso permaneça. Eu não preciso regar essa planta, entendeu? Então, é quando nós adquirimos consciência de nós e tomamos posse de quem nós somos, entendemos que nós somos um solo sagrado, que não é qualquer pessoa que pode chegar e ter essa influência sobre nós, que precisa ser alguém consciente daquilo que está levando no terreno do nosso coração. Isso tudo trabalha, gira em torno de aceitação, gira em torno da consciência que você tem de si mesmo e de como que você trabalha com isso. Agora, se eu tenho consciência, poxa, eu preciso crescer enquanto ser humano, eu preciso estudar mais sobre o autoconhecimento, eu preciso estudar mais sobre as emoções para eu não ser refém. Então, eu estou aceitando que eu não tenho determinado conhecimento, mas no mesmo tempo eu estou aceitando que eu posso buscá-lo, que eu não preciso que outra pessoa venha e desempenhe esse papel. Eu mesmo tenho condições de crescer. Não que nós não precisemos de outras pessoas, nós precisamos de outras pessoas. Mas é bom que a gente tenha referência nesse sentido de pessoas que tenham vivências sempre melhores, né? Que o nosso exemplo seja melhor. Porque às vezes a gente toma como referência algo que não é bom, e daí você vai reproduzir aquilo ali, você vai viver aquilo ali, você vai aceitar aquilo ali? Fica o questionamento, né? E a reflexão. E você sabe que hoje eu fui em São Sebastião, né, conversar com os adolescentes e foi uma das coisas que eu abordei, né, que olha, às vezes você não veio de uma família boa, às vezes você não teve um pai presente, o que é muito comum, né, extremamente comum nesses ambientes é isso, é uma família completamente desestruturada. Mas de tentar mostrar para eles que mesmo quando a vida fica muito difícil, que mesmo quando os problemas acontecem, eles vão acontecer, eles têm um sentido, eles têm um aprendizado, né? E eu acho que bater nessa tecla é muito importante, porque esses momentos eles vão chegar e a gente vê o sentido e vê o aprendizado é o que faz com que a gente se torne melhor. Então, uma das coisas que eu disse também foi bem sobre isso que você falou. Olha, às vezes vocês não tiveram uma família amorosa, presente, de bons exemplos, mas vocês podem, a partir de agora, ser isso para a família que vocês vão formar. E, claro, é algo desafiador, com certeza, mas foi o que eu disse a eles, assim, como passar pela vida, pelas dores e se permitir ser pior. Não é isso que a vida quer da gente. A vida quer que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente se transforme em um ser humano melhor, mais amoroso, né? Voltado para o bem comum. Então, é entender assim, quando eu passo pelos momentos difíceis, eu estou me tornando uma pessoa melhor ou pior? Porque o que a vida está tentando me fazer é ensinar para ser alguém melhor. Então, se eu estou me transformando em uma versão pior de mim, tem alguma coisa errada. E bem nesse sentido da autoaceitação,
Esses dias eu fui tomar um chá aqui com a minha vizinha, a dona Olivia, que tem 87 anos, e ela me falou uma coisa assim que ela já comentou comigo assim várias vezes, que é, filha, quando eu tenho um problema, eu pego esse problema e tento para conversar. E aí, isso me deu uma reflexão boa, sabe, Dani? Que é assim, por que que quando os desconfortos nos vêm, por que que a gente não chama eles para tomar um chá? E é isso, sabe? Eu falo, olha, por que que você está aqui? E ela falava muito sobre isso, e eu tento fazer esse exercício mesmo, e acho que faz assim, um extremo, faz muito sentido, faz muito sentido. Então, em geral, o que que a gente faz? Quando chega um desconforto, uma dor na nossa vida, a gente quer fazer essa tentativa de fuga, que é até o que o Hamed fala aqui, né? Que são essas tentativas de amortecer, porque ainda não dá conta de lidar com aquilo, para depois conseguir um pouco mais e um pouco mais. Mas é perceber assim, sabe? Isso acontece com muitos adolescentes, mas acontece com a gente também. Qual é a nossa fuga? Comida, bebida, drogas, né? Cigarro, jogo, Netflix. Tem tantas distrações, trabalho em excesso. Então, é identificar isso em nós. Quando as coisas não vão bem, qual é a minha fuga? Por que que eu não quero tomar contato com essa realidade? Porque é como se fosse alguém batendo na sua porta, né? Então, o desconforto está ali batendo na sua porta, querendo te trazer uma cartinha que seria um aprendizado, mas a gente está ali tão querendo tanto evitar esse episódio, esse acontecimento, que a gente liga o som alto, finge que não está escutando e deixa lá batendo, sem saber, como foi uma das lições anteriores até que a gente comentou, sem saber que a vida não vai parar de bater a porta. Só que os sofrimentos, as batidas vão ficando mais altas, mais altas, mais altas, com mais frequência, até que então a gente possa entrar em contato. Mas e eu levo muito isso para mim. Se esse problema chegou até mim agora, é porque agora eu já consigo resolver. Porque agora eu já tenho maturidade, eu já tenho as ferramentas dentro de mim. Por mais que a princípio eu não veja saída, eu acredite que eu não vou conseguir, eu sei que se eu acerenar, a vida está me trazendo aquilo porque eu já tenho condições. Então, é pensar muito sobre isso para não ter que. E é algo que a gente presencia, né? Quem nunca, como se diz, de viver ciclos repetitivos na vida, quando já podia ter aprendido de outras formas, às vezes de um modo mais ameno. Mas é isso, essa não aceitação do problema, essa tentativa de fugir da realidade, de fugir das coisas, e pensar, vamos encarar? Vamos trazer o desconforto para tomar um chá? O que não significa pegar esse desconforto, trazer para morar dentro de casa e ficar permanentemente, né? Que ele venha tomar um chá, mas que depois ele volte para o lugar dele e eu para o meu, resolvidos, pacificados, aceitos um dentro do outro, né? E me veio muito assim uma mensagem psicografada pelo Chico, que é do livro Inspiração, da lição Aceitação. A aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te aflijam. E dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Então é isso, né? A aceitação construtiva talvez seja de fato metade da solução dos nossos problemas, dos nossos desconfortos, é essa atitude íntima, né? De que independente de se as coisas vão bem ou mal, aliás, se estiverem boas, desfrutaremos, mas se não estiverem boas, modificaremos naquilo que for possível, mas aceitemos, né? Aceitemos que aquilo está ali nesse exato momento que a gente tem que trabalhar, ou para modificar, ou para aceitar por completo, quando de fato não tem nada que a gente possa fazer naquele momento para mudar, para ser diferente. É verdade,
interessante porque me veio à cabeça, porque quando eu tenho um problema que para mim é de difícil solução, eu tenho como hábito, sabe? Assim, primeiro, esse trabalho eu acho que não é um se livrar das questões, entendeu? Poxa, apareceu um problema, eu tenho que imediatamente solucionar e resolver. Não, sabe? É um tempo de maturação, um tempo para você digerir aquilo ali, um tempo de ficar ruminando mesmo, sabe? Para você clarear suas ideias. No momento em que surge alguma questão, normalmente a gente está, como o pessoal diz, com sangue fervendo, sabe? Tomar decisões nesses momentos não é legal, não é bacana. Normalmente, quando você permite um pouquinho de tempo, um pouquinho de acerenar mesmo aquela questão dentro de você, você vai ver que a solução ela nem é, às vezes, tão difícil quanto parecia. O problema é bem menor do que você imaginava, né? Então, esse processo ele é muito importante, né? De esse reconhecimento inicial. Poxa, isso aqui é uma situação de difícil solução. Poxa, isso daqui é uma situação que não vai depender só de mim. Não, essa daqui é uma situação que exclusivamente eu posso resolver. Então, assim, você ir destrinchando, desmembrando a coisa e tendo essa percepção, assim, o que eu vou fazer? O que seria interessante? O que vai ser mais natural nesse processo? Às vezes a gente tende a forçar também, querer uma solução que não existe. Então, tudo isso, assim, é muito interessante. Essa questão que você levantou de você tomar um chá, isso daí nada mais é do que você dar um tempo. Deixa a poeira baixar, sabe? Pensa melhor. Se você tem alguém com quem você possa conversar, é o momento. Eu sempre falo assim que eu tenho aquelas pessoas que elas têm acesso à minha alma, sabe? Então é aquela pessoa que eu posso conversar de coração aberto, que eu sei que dali não vai vir um julgamento, mas vai vir um diálogo saudável, entendeu? Eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio na vida, né? Porque é difícil. Mas para quem tem uma pessoa que seja assim, é o momento, gente. É o momento de você conversar, de você buscar, entendeu? E se você não tem alguém que tenha esse poder na sua vida, a gente está aqui para construir afetos puros, afetos verdadeiros, pessoas que tenham essa capacidade de nos olhar, nos olhar como de fato nós somos, mas sem o julgamento, né? Então, essa questão para mim é muito relevante, sabe? Eu tenho esse hábito, eu não gosto de. As pessoas falam que tem a ver com. Ah, libriano é indeciso. Libriano não é indeciso, o libriano ele pondera. Então, eu não gosto de tomar decisões imediatamente. Decisões, principalmente decisões que são importantes, questões que são importantes, problemas que são importantes, que às vezes, um problema, às vezes, você não consegue resolver com um ato. Você precisa ir resolvendo em partes e esperar o tempo de esperas da vida. É a coisa mais natural também. E quando nós não respeitamos isso, a gente está se agredindo. Porque a energia que você está gerando com seus pensamentos em relação àquilo, a maioria das vezes é agressão a você mesmo. O seu corpo vai sentir, né? O microfone desligado. Eu já procuro, eu acho que tem muito a ver com isso, que é esse tempo mesmo de maturação, o tempo de espera, né? Como diz Fábio de Mello. Mas eu vejo muito assim colocar o desconforto, tomar um chá com desconforto, para mim também é entender que esse problema veio me trazer, sabe? E, de fato, quando eu passei a fazer esse exercício, que é, olha, se nada na vida é aleatório, isso me chegou por alguma razão. Se eu sei que tudo que me acontece é para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu me torne melhor, me explica por que isso está aqui. E a pedir mesmo explicações da vida, sabe, Dani? É como se fosse um chá em que você troca essas confidências com o seu próprio problema. Me ensina, eu estou aqui para aprender.
E é se colocar nessa posição humilde mesmo. E, sinceramente, para mim faz muito sentido. E eu, em geral, eu faço isso escrevendo. Eu tenho meu diário, que eu compartilho dos meus insights, das coisas que me acontecem durante o dia, das coisas desafiadoras, do que eu estou sentindo, do que me fizeram, do que eu fiz, enfim, tudo. Mas eu, de fato, quando eu estou com um problema, eu pergunto, vida, o que que você está querendo me mostrar? E essas perguntas, elas não voltam vazias se a gente tem esses olhos de ver. E não foi um exercício que eu comecei há tanto tempo assim. É um exercício que eu tenho feito há pouco mais de 2 anos e tem me trazido gratas surpresas. Não são fáceis as respostas, porque se fossem, a gente já teria mudado e muito provavelmente nem precisaria estar passando pelo problema, mas são respostas sinceras da vida se a gente está disposto a se entender, sabe? Então, para mim, esse exercício da escrita faz assim, um sentido muito profundo, porque tem coisas que às vezes a gente não tem, não é nem intimidade, mas às vezes porque a gente tem os nossos problemas que às vezes, primeiro, a gente não quer dividir, ou às vezes a gente se sente tão imperfeito que tem vergonha, né? Então tem esse viés moralista, julgador que a gente tem. Então também ter esse espaço de perguntar para o universo, seja rezando, seja escrevendo, tem tantas formas, né? Mas enfim, que a gente possa acessar esse desconforto e não fugir dele, dos problemas, das dores, e pensar: vamos tomar um chá? O que você tem para me dizer? O que você tem para me mostrar? Qual é a sua face? E tem uma frase da Lúcia, que é da Lúcia Helena, que é muito bonita. Todo problema tem uma face luminosa. Em geral, a gente está tão focado na face, né, difícil da coisa que é pensar: se no mundo tudo é dual, me mostra qual é essa face luminosa que eu sei que existe, que eu sei que tem, mas que momentaneamente eu não tenho sido capaz de perceber, né? E é mais ou menos isso. Deixa eu continuar, né, Dani? Porque ainda tem um pedacinho relevante. Diz o texto: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazemos o que achamos adequados para nós próprios. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais, e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Fechando com chave de ouro, como sempre, né? Eu lembrei muito de uma frase que a Maísa também sempre repete, que é: o certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então, cabe a gente a seguinte reflexão. Nesse processo da vida, nós estamos indo contra ou a favor das leis universais para seguir o mundo, entende? Então, o processo é o autoconhecimento, a consciência de nós mesmos, buscar ter coerência entre aquilo que nós pensamos e nós fazemos. Se a gente, em determinado momento, nos depararmos com um conhecimento que traga uma inovação diante das ideias que a gente tem, é algo bom, é algo legal, bora trabalhar essa mudança, sabe? Bora, olha, tô aceitando que eu estava ignorante nisso aqui. E o quão difícil é isso, nós admitirmos que não sabemos e o quanto não sabemos. Pior é isso.
Quanto mais nós estudamos, mais consciência nós temos do quanto que ainda temos para conhecer, para aprender. E isso que ele traz aqui, ó, e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Trabalhar essa autonomia em nós, porque cada um de nós, é como diz no próprio Evangelho, cada um será conhecido pelas suas obras, mas principalmente por aquilo que eu edificar em mim mesmo. Porque o meu viver será exemplo para outras pessoas. E quem tiver olhos de ver, vai perceber. Vai perceber que você, nossa, mas fulano destoa da maioria. Mas aí entra outra questão. Você quer ser visto andando com a maioria, como a maioria vive? Nós hoje vivemos numa sociedade doente. É uma sociedade doente mentalmente e uma sociedade doente fisicamente também. Tudo bem, a gente pensa assim, o nosso corpo físico é um mata-borrão. É justamente feito para que nós nos purifiquemos através dele. A função é essa. Mas a nossa mente precisa estar serena. O nosso ser precisa estar consciente. Então, o quanto nós trabalhamos em prol disso? Será que a gente está jogando energia fora o tempo todo? Trabalhando contra nós mesmos? Tipo, parece aquele caminhão que está atolado e que você acelera ele, cada vez ele atola mais, sabe? Os meus exemplos são os piores, eu sei, mas tenho certeza que dá para entender. Tipo, você é aquele carro que está lá cada vez mais ficando mais profundo o seu atoleiro ou você está trabalhando para sair disso, né? Eu acho que vale essa reflexão. Porque, ó, ele fala aqui, ó, aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida. O quanto nós estamos nos renovando. E eu gosto muito de uma frase de Emmanuel, que ele diz assim, que ninguém atrapalhe, em outras palavras, né? Que ninguém atrapalhe o nosso dom de renovar a nós mesmos. Por que que ele fala isso? Gente, a gente está aqui para trabalhar a renovação em nós. E se nós não conseguirmos trabalhar, nós vamos chegar no plano espiritual e você não vai responsabilizar pai, você não vai responsabilizar mãe, você não vai. Não, o meu amigo agia assim, daí eu fui junto com ele. Você escolheu ir com. Você não vai poder responsabilizar cônjuge, você não vai poder. Não, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por nossas escolhas e, consequentemente, pelas consequências das nossas escolhas. Nós não vamos poder pegar, embrulhar num pacotinho e falar, olha, você é responsável por essa parte do que aconteceu na minha vida. Porque seja consciente ou inconscientemente, nós somos os artífices do nosso próprio destino. É por isso que eu, Dani, acho que a Tássia partilha da mesma ideia, mas nós trabalhamos tanto nessa questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, porque no fim das contas, quem vai transformar a sua vida é você mesmo, somos nós mesmos, aceitando o que somos hoje, mas trabalhando em prol da melhoria. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu acho muito interessante, é uma reflexão que ele coloca, que é a gente fazer o melhor com o que temos agora para que depois possamos fazer ainda melhor. Então, nós já temos condições de fazer um melhor. Qual é o melhor de hoje? A grande questão é que nós trabalhamos sempre nivelando por baixo. Ah, eu preciso lavar uma louça. Vou lavar a louça de qualquer jeito. A louça estando limpa, lava a melhor louça que você tem, que você consegue lavar. Você vai preparar uma refeição para alguém? É simples. Não tem problema. Faz a melhor refeição que você tem condições de fazer. Sabe? Então, assim, em tudo que você vai fazer, dê o seu melhor.
Ah, mas eu não sei fazer tal. Qual é o melhor que você consegue fazer disso daqui hoje? Faz. Faz esse melhor que você dá conta de fazer hoje, que você fazendo o melhor que você dá conta de fazer hoje, você vai se capacitando para amanhã fazer melhor ainda. O processo é esse. Mas nós precisamos sair da nossa acomodação moral, né, Tássia? Aceitar que a ação está em nossas mãos. Vou deixar você falar agora, né? Porque senão. Nossa, Dani, muitas coisas para refletir. Adorei os exemplos. Acho que foram muito fiéis realmente ao que a gente está dizendo. É engraçado porque já faz um tempo que eu gosto muito de estudar, de ler sobre pessoas que tiveram grandes desafios na vida e que conseguiram suplantar isso, todas essas dificuldades, que conseguiram crescer como seres humanos. E você percebe em muitas biografias assim de pessoas que passaram por muitas situações desafiadoras, o quanto de fato existe essa possibilidade de você criar essa competência. Claro, não é algo simples, não é algo fácil, não é algo rápido, mas é uma virada de chave de. E eu acho que é bem aquela frase que a gente disse da aceitação construtiva, que é a solução da metade das coisas. Bom, isso aconteceu, está acontecendo. Eu tenho duas escolhas. Eu posso levar isso para um lado ruim, de não crescimento. Eu posso entender que isso tem um sentido muito claro na minha vida, que é para me levar para frente. E eu vou criar condições para que isso aconteça dentro de mim. E para mim é esse lado que eu escolho ver. Claro, nem sempre consigo, nem sempre estou disposta, tem uns dias que são mais difíceis, mas quando isso acontece, é revisitar essas minhas referências e falar: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Foi um dia ruim, mas retomo o caminho de novo, sigo, porque é isso que eu quero me tornar. E eu acho que é ter realmente uma visão clara de futuro, não de quem eu quero ser hoje, claro, também, mas de quem eu quero ser quando eu desencarnar, já que eu sou um espírito imortal, como é que eu quero sair dessa vida? Mais fortalecida, mais amorosa, entendendo que tudo que eu passei teve um porquê. Então, quais são essas ferramentas, essas habilidades que eu tenho que construir em mim para que isso se torne real, sabe? E tem um livro que o Jung faz o prefácio, que é O Segredo da Flor de Ouro. É um livro oriental, mas que ele faz o prefácio, que é gigantesco o prefácio, mas que é incrível. E aí, uma das pessoas que ele atendeu como psicanalista, ela deixou uma carta que ele cita nesse prefácio e que é algo que me toca. Eu já li assim muitas vezes, porque isso fez muito sentido para mim. Aí eu trouxe aqui para ler para a gente esse trechinho da carta dela, dessa paciente dele. Do mal, muito me veio de bem. Conservar a calma, nada reprimir, permanecendo atenta e aceitando a realidade, tomando as coisas como são e não como eu queria que fossem. Tudo isso me trouxe um saber e um poder singulares, como nunca havia imaginado. Sempre pensara que ao aceitar as coisas, elas me dominariam de um modo ou de outro, mas não foi assim, pois só aceitando as coisas poderemos assumir uma atitude perante elas. Agora jogarei o jogo da vida, aceitando aquilo que me trazem o dia e a vida, o bem e o mal, o sol e a sombra, que mudam constantemente. Dessa forma, aceitando meu próprio ser com seu lado positivo e seu lado negativo, tudo se tornará mais vivo. Como fui tola! Eu pretendia forçar todas as coisas segundo as minhas ideias. Então, para mim, essa mensagem é extremamente profunda, né? Seja de autoaceitação, do seu lado sombra, do seu lado luz, seja aceitação das pessoas, da realidade. E é muito bonita essa virada de chave dela, né? De que pretendia que as coisas fossem como ela gostaria.
Mas ao entender, bom, não é isso que a vida quer de mim. A vida quer que eu aceite o dia, seja ele bom ou ruim. Então eu vou jogar o jogo da vida. Eu quero ver essa vida como uma oportunidade diária em que todos os dias eu me construo, eu me transformo em alguém melhor. E ao longo, o prefácio dele é muito bonito desse livro. Então, durante todo o livro, ele vem construindo isso, seja com experiências pessoais dele, seja dessa paciente, mas de mostrar que realmente tem essa possibilidade da gente criar essa chave interna de que a vida quer nos levar além e de que talvez fosse necessário que a gente jogasse o jogo da vida. Bom, a vida está me trazendo isso, deve ter alguma razão. Vamos ver o que é isso, vamos olhar o lado belo desse problema, disso, e mesmo o lado ruim, olhá-lo, mas como uma oportunidade de crescer, né? Então, o meu desejo para hoje, para a gente, né, para todos os dias, na verdade, é que a gente possa ter esses olhos de ver as oportunidades ocultas que existem em todos os acontecimentos, em todos os encontros, com todas as pessoas pelas quais a gente passa, e o quão a nossa vida seria mais bela, teria mais sentido se a gente realmente tivesse essa capacidade de olhar. E o mais bonito temos, podemos criar esse olhar, podemos virar essa chave da vida de encantamento, ainda quando as coisas não saem como a gente gostaria, mas estou me moldando para me tornar alguém melhor, alguém mais capaz, com mais habilidades, com mais sensibilidade, treinando amor, mesmo com as pessoas mais desafiadoras, às vezes, com as situações que não são boas. Então, que a gente possa aceitar esses convites da vida, né? Então, é isso. E é verdade, é sobre isso, né? Sobre aceitar os convites que a vida traz para a gente, né? E sobre buscar aprender com esses convites, né? E muito lindo, realmente, né? Que não é você modificar os acontecimentos em si, mas é você modificar a sua forma de olhar, né? E o quão difícil é para nós isso, né? A gente educar o nosso olhar para as coisas da vida. E o quanto ele é educado, acho que devido ao nosso nível evolutivo, o quanto o nosso olhar é educado para ver o que não deu certo, para ver o que é ruim, o que não é agradável. Mas a vida é essa mescla entre sabores e dissabores, entre bom e ruim, certo e errado, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Só que a gente precisa realmente modificar a nossa forma de ver, né? A nossa forma de olhar. Buscar essa renovação na forma de olhar as coisas. E se permitir viver mais inteiro, né? Porque a maioria das vezes ou a gente está perdido no passado ou a gente está ainda criando um futuro que de fato não existe ainda, né? Você se depara com uma situação e você cria 1001 possibilidades e vai acontecer de fato uma, né? E Dani, eu acho que vai um pouco além, sabe? Que é uma coisa que ele diz bem no inicinho, né? Não se nos imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não nos depararemos com a realidade. E por que eu acho que essa frase dele é tão incrível? Que é muito isso que você disse. Ao reviver um passado que às vezes foi bom e que a gente gostaria de voltar, a gente não constrói as bases para viver o hoje com serenidade, com tranquilidade, com espírito de construção a longo prazo e, ao mesmo tempo, também, né, esse olhar para o futuro. A gente imagina 1000 possibilidades e porque é muito comum. Se o nosso presente não está bom, ou a gente volta para um passado que foi muito bom, ou a gente vai para o futuro na esperança de que algo se modifique, que também seja bom, para que então o presente tenha mais presença. Mas eu acho que não é isso, sabe? E claro, é um exercício extremamente desafiador. Quando a gente se depara com uma dor, a gente tem essa tendência de ou fugir para o passado ou querer pensar assim, não, isso vai passar e lá no futuro vai ser muito bom. Provavelmente, porque a gente vive esses ciclos mesmo, esses altos e baixos, esses picos e vales. Mas a pensar assim,
eu me mantenho no desconforto, tomo chá com ele por um tempo, mas é para que eu também aprenda aquilo que a vida está tentando me mostrar no hoje. Por mais desconfortável que seja, eu vou aprender aqui, porque ao viver esse presente é que eu construo bases fortes e sólidas para o meu futuro, que eu quero que seja bom, que eu quero que seja bonito, que eu quero que seja proveitoso. Mas como? Se eu estou olhando para o futuro, mas não construo no presente aquilo que eu quero vivenciar no futuro, né? Então, por isso, esse tomar contato com a realidade que ele fala aqui no início, que é muito incrível, porque a gente tem mesmo esse escapismo. Nossa, mas era tão bom, aí fica ali revivendo o passado que não vai voltar, né? Então, perceba, sem utilidade nenhuma, ou então imaginando um futuro que vai ser bom, e é isso, muito provável, a gente vai ter muitos momentos bons, mas sem pensar assim, hoje, com essa situação desafiadora, ou com essa questão que eu tenho para resolver dentro de mim mesmo, alguma característica que eu tenho, algum problema que eu visualizei, o quanto o meu futuro não vai ser consequência daquilo que eu estou vendo e sendo e tentando e aprendendo hoje, né? Então, tentar, claro, o quanto nos for possível, porque às vezes a gente faz isso ainda inconscientemente, né? Mas olha, estabeleça aqui no presente que terei condições de voltar melhor, ser melhor, e lá no futuro eu vou colher os frutos disso, né? E uma coisa que é muito importante lembrar que a nossa ação ela está no presente, né? Tipo, de qualquer maneira, de fato, o que podemos fazer, ele mora no agora, né? Enfim, né? Vamos fazer nossa prece? Então, vamos aproveitar essas energias que nos envolvem, essas energias de paz, de harmonia, de equilíbrio. Agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco em mais esse momento, essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de trazer mais lucidez para as nossas vidas, para as nossas ações, e conhecer um pouco mais sobre as leis universais, sobre aquilo que precisamos modificar dentro de nós para que sejamos seres humanos melhores. Pedimos a Jesus que nos auxilie nesse processo de aceitação das questões que envolvem cada um de nós, das questões que são mais caras aos nossos corações, que nós possamos trabalhar essa consciência e, tendo consciência, que possamos trabalhar a mudança, a transformação daquilo que for necessário. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos abençoe. Que sua luz ilumine os nossos passos, ilumine a nossa consciência, ilumine o nosso coração. Que cada vez mais a nossa vida seja pautada no bem. Que as nossas ações reflitam os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.